Nas areias douradas do Egito, sob o jugo implacável de um faraó temido, uma sombra pairava sobre o povo hebreu. Seus gritos de aflição ecoavam pelos vales do Nilo, enquanto eram forçados a construir monumentos grandiosos para um império opressor. Em meio a esse cenário de dor e desesperança, um decreto cruel é promulgado. Todo menino hebreu recém-nascido deveria ser lançado às águas traiçoeiras do rio, selando um futuro de angústia para inúmeras famílias. No entanto, em meio ao terror, um ato de coragem e amor materno floresce. Joquebede, uma mãe hebreia desesperada, mas determinada, tece um berço aquático de juncos e betume para seu filho recém-nascido. Com o coração apertado, ela confia seu pequeno à correnteza do Nilo, depositando sua fé em um poder maior e na esperança de que a bondade ainda pudesse ser encontrada nas margens daquele rio letal. Sua filha, Miriam, observa de longe, com o olhar fixo no cesto que flutua, carregando consigo a preciosa vida de seu irmão. O destino, tecendo seus fios invisíveis, guia o pequeno cesto até as margens onde a própria filha do faraó costumava banhar-se. Ao avistar o cesto entre as plantas aquáticas, a princesa egípcia sente uma profunda compaixão ao ouvir o choro fraco da criança. Desafiando as ordens cruéis de seu próprio pai, ela decide resgatar o menino hebreu, dando-lhe o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Sem saber, a princesa egípcia acolhia em seus braços aquele que um dia lideraria a libertação do povo oprimido, escrevendo um dos capítulos mais extraordinários da história bíblica. Criado nos luxuosos palácios do Egito, Moisés cresceu imerso na cultura e no poder da maior nação da época. Vestido com os melhores tecidos, instruído nas artes e ciências egípcias, ele desfrutava de uma vida de privilégios, alheio à dura realidade de seu povo. No entanto, o sangue hebreu que corria em suas veias, mesmo adormecido pela opulência, ansiava por justiça. O contraste entre o seu conforto e o sofrimento dos seus irmãos um dia se tornaria um fardo insuportável. Um dia fatídico, ao testemunhar a brutalidade de um capataz egípcio contra um escravo hebreu, a indignação tomou conta de Moisés. Em um impulso de fúria justa, ele defende o seu compatriota, ceifando a vida do opressor. Aquele ato impulsivo, carregado de consequências, revela a sua identidade secreta e o coloca em rota de colisão com o poder de Faraó. Temendo a retaliação do rei, Moisés é forçado a fugir do esplendor egípcio, buscando refúgio nas terras áridas de Midian. No exílio em Midian, a vida de Moisés toma um rumo inesperado. De príncipe do Egito, ele se torna um pastor de ovelhas, cuidando dos rebanhos de seu sogro, Jetro. As vastas e silenciosas paisagens do deserto se tornam seu novo lar, e o ritmo lento e contemplativo da vida pastoril começa a moldar seu caráter. Longe do luxo e das intrigas da corte, Moisés encontra uma nova forma de liberdade, mesmo que ainda carregue consigo as lembranças do seu passado e a preocupação com o sofrimento do seu povo. Foi em meio à quietude quase ensurdecedora do deserto, pastoreando seu rebanho perto do Monte Horebe, que a vida de Moisés seria novamente virada de cabeça para baixo por uma manifestação divina que desafiava toda a lógica. De repente, uma visão sobrenatural irrompeu, uma sarça em chamas que ardia intensamente, mas não se consumia. Cada folha, cada galho, envolto em fogo dourado e vibrante, permanecia intacto, desafiando a compreensão de Moisés. Uma voz então ressoou das chamas, não como um trovão estrondoso, mas com a clareza e a autoridade de um Criador que se dirigia diretamente à alma de um homem. "Moisés, Moisés!", clamou a voz, e o coração do pastor, acostumado à solitude, tremeu diante da magnitude da presença que o cercava.
A voz, que se revelou como a do próprio Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ordenou a Moisés que tirasse as sandálias, pois a terra onde estava era santa. E ali, naquele lugar sagrado e inóspito, o Todo-Poderoso desvendou um plano grandioso e assombroso. Moisés seria o instrumento escolhido para libertar seu povo, os hebreus, da cruel escravidão egípcia. O peso de tal incumbência caiu sobre os ombros de Moisés como uma rocha. Ele, um homem que havia fugido do Egito, hesitante e inseguro, questionou a Deus sua própria capacidade, sua eloquência e a credibilidade que teria diante de um faraó que ele bem conhecia. "Quem sou eu para ir a Faraó?", perguntou Moisés, com a voz embargada pela dúvida. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e paciência, não desistiu de Moisés. Ele prometeu estar com ele, capacitando-o para a missão. Concedeu-lhe sinais milagrosos: o cajado que se transformava em serpente, a mão que ficava leprosa e curava-se instantaneamente, como provas irrefutáveis de sua autoridade. E para acalmar as inseguranças de Moisés quanto à sua habilidade de falar, Deus designou Arão, seu próprio irmão, como seu porta-voz. Assim, com as promessas divinas ecoando em seu coração e a certeza da presença de Deus ao seu lado, Moisés, o humilde pastor, partiu de Midian. Deixou para trás a vida tranquila que havia construído, impulsionado por um chamado irrecusável que o levaria de volta ao pesadelo egípcio, não como um fugitivo, mas como o emissário de Deus, o libertador de uma nação. A volta de Moisés ao Egito foi um retorno não de um fugitivo, mas de um arauto divino. A princípio, a reunião com seu irmão Arão foi de alegria e propósito, e juntos eles enfrentaram a assustadora tarefa de se apresentar diante do poderoso faraó. O líder egípcio, arrogante em seu trono e imbuído de sua própria divindade, ouviu as exigências de Moisés e Arão com escárnio. "Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir?", desafiou Faraó, endurecendo seu coração, e em vez de libertar os hebreus, decidiu aumentar ainda mais o fardo sobre eles. O sofrimento do povo intensificou-se e a esperança, que começava a florescer, parecia mais uma vez ser esmagada sob a tirania. Diante da recusa inflexível de Faraó, a mão de Deus começou a se manifestar através de uma série de pragas devastadoras. Primeiro, as águas do Nilo, a fonte de vida do Egito, transformaram-se em sangue, enchendo a terra de horror e sede. Peixes morreram, a água potável se tornou impossível de beber, e um silêncio fúnebre se abateu sobre o reino. Em seguida, rãs infestaram cada canto, invadindo casas, camas e fornos, uma visão repugnante que trouxe doença e desespero. A terceira praga, enxames de piolhos e posteriormente moscas, cobriu homens e animais, tornando a vida insuportável e humilhando ainda mais os deuses egípcios e a pretensa divindade de Faraó. A cada praga, Moisés e Arão retornavam a Faraó, implorando pela libertação de Israel. Mas a cada vez, o coração do governante egípcio se endurecia ainda mais. A teimosia de Faraó trouxe sobre sua terra uma praga de gado que dizimou os rebanhos egípcios, poupando milagrosamente os dos hebreus. Em seguida, úlceras e tumores dolorosos assolaram o povo e os animais, evidenciando a impotência dos magos egípcios. A sétima praga veio como uma chuva de saraiva e fogo, uma tempestade de proporções bíblicas que destruiu plantações e árvores, mas que, inexplicavelmente, parou nas fronteiras de Gósen, a terra onde os hebreus habitavam, um lembrete do discernimento divino em meio à catástrofe. Mesmo após a devastação causada pela saraiva e fogo, o coração de Faraó permaneceu inflexível. A obstinação do monarca egípcio provocou então a oitava praga, uma nuvem escura de gafanhotos cobrindo toda a terra. A multidão voraz,
Devorou cada folha verde, cada broto que havia resistido à tempestade, transformando as paisagens outrora férteis em um deserto árido e sem vida. A escuridão, então, se abateu sobre o Egito com a 9ª praga. Uma escuridão densa, palpável, que durou por 3 longos dias, mergulhando o reino em um terror claustrofóbico. Ninguém conseguia ver seu vizinho, e o silêncio da treva era interrompido apenas pelos lamentos dos egípcios. Mas, novamente, a terra de Gósen permaneceu em plena luz, um testemunho silencioso do poder de Deus em proteger seu povo. A teimosia de Faraó selou o destino do Egito e de seus primogênitos. Moisés, sob a direção divina, anunciou a 10ª e mais terrível das pragas. À meia-noite, o anjo da morte passaria por toda a terra do Egito, ceifando a vida de cada primogênito, desde o filho de Faraó no trono até o primogênito do escravo e o primeiro nascido dos animais. Para os hebreus, entretanto, Deus ofereceu uma provisão para escapar da ira divina. Eles deveriam sacrificar um cordeiro sem mancha, passar seu sangue nas ombreiras e na verga das portas de suas casas, e assar a carne com ervas amargas, comendo-a apressadamente, prontos para partir. A meia-noite chegou, e um lamento ensurdecedor se espalhou por todo o Egito. Em cada lar egípcio, a morte ceifava o primogênito, desde os palácios mais grandiosos até as humildes cabanas dos escravos. O terror era absoluto, e Faraó, finalmente quebrado por essa calamidade sem precedentes, convocou Moisés e Arão no meio da noite. Com a voz embargada pelo desespero e pela perda, ele os implorou: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. A praga final havia quebrado a resistência do tirano, e o caminho para a liberdade, embora marcado pela dor, estava finalmente aberto para o povo hebreu, após mais de 4 séculos de cativeiro. Naquela noite fatídica, o povo hebreu, há gerações oprimido e escravizado, experimentou pela primeira vez o sabor amargo, mas libertador, da partida. Em meio à pressa e à comoção, famílias inteiras reuniram seus poucos pertences, as marcas da escravidão ainda visíveis em seus corpos cansados, mas com um brilho de esperança cintilando em seus olhos. Não havia tempo para preparar pão fermentado. A ordem era clara: partir imediatamente. Assim, levaram consigo a massa sem fermento, a matzá, que se tornaria um símbolo perene daquela noite de libertação apressada. Uma multidão incalculável, guiada por Moisés e Arão, deixou para trás a terra de sua servidão, levando consigo não apenas seus bens, mas também a promessa de um futuro livre, uma herança ancestral há muito sonhada. A jornada pelo deserto não seria fácil. Longe das margens férteis do Nilo, o povo hebreu adentrava um território inóspito e implacável, onde o sol escaldante castigava durante o dia e o frio intenso da noite punia os desavisados. A falta de água potável e de comida começou a gerar murmurações e dúvidas entre aqueles que haviam celebrado a liberdade poucas horas antes. A memória dos confortos, ainda que forçados, do Egito assombrava alguns corações, e a figura de Moisés, antes vista como libertador, começava a ser questionada em meio às privações. A grandiosidade da promessa divina de uma terra farta e abundante parecia distante e incerta diante da dura realidade do deserto. A notícia da partida repentina de uma nação inteira de escravos não tardou a chegar aos ouvidos de Faraó. A fúria do monarca egípcio, momentaneamente abalada pela tragédia da 10ª praga, reacendeu-se com intensidade. Sentindo-se humilhado e enfurecido pela perda de sua mão de obra cativa, ele reuniu seus poderosos carros de guerra e seu exército, determinado a perseguir os hebreus e trazê-los de volta à força para o Egito.
A visão imponente dos carros egípcios, com seus cavalos velozes e guerreiros armados, surgiu no horizonte como uma ameaça iminente, lançando um novo temor sobre o coração dos israelitas, que se viam encurralados entre o exército implacável e as águas aparentemente intransponíveis do Mar Vermelho. Encurralados entre a fúria de Faraó e as águas impenetráveis do Mar Vermelho, o desespero tomou conta do acampamento hebreu. Gritos de pânico e acusações ecoavam na escuridão da noite. O povo, aterrorizado, clamava contra Moisés: "Por que nos tiraste do Egito para morrermos neste deserto? Não era melhor servir aos egípcios do que perecer aqui?" As vozes do medo e da incredulidade se levantaram, eclipsando a lembrança das poderosas maravilhas que Deus havia operado em seu favor. Diante daquele cenário caótico e da ameaça iminente do exército egípcio que se aproximava, Moisés, porém, manteve-se firme. Não havia espaço para o pânico em seu coração, apenas a confiança inabalável na promessa de Deus. Com uma fé inabalável, Moisés estendeu seu cajado sobre as águas do Mar Vermelho, conforme a ordem de Deus. Então, um milagre de proporções épicas começou a se desenrolar diante dos olhos de todo o Israel. O vento leste, poderoso e impetuoso, soprou durante toda a noite, dividindo as águas do mar, revelando um caminho seco no meio do abismo aquático. As águas se ergueram como muralhas colossais à direita e à esquerda, uma visão que desafiava todas as leis da natureza. Atônitos e maravilhados, os hebreus contemplaram o poder de seu Deus. Em meio à grandeza do milagre, a multidão começou a atravessar, milhares de homens, mulheres e crianças caminhando sobre o leito seco do mar. Uma jornada que se tornou a personificação da libertação divina. O exército egípcio, ao ver o caminho aberto e cegado por sua ira e perseguição, ignorou os sinais divinos e adentrou o leito seco do mar, determinado a alcançar os hebreus. Seus carros e cavalos, antes velozes e imponentes, agora lutavam para avançar no terreno movediço e enlodado, enquanto os últimos israelitas alcançavam a outra margem em segurança. A coluna de nuvem e fogo que os guiava e protegia se moveu para trás deles, criando uma barreira entre os dois povos. E então, no momento perfeito, Moisés estendeu seu cajado novamente sobre as águas e as colossais muralhas de água desabaram com uma fúria avassaladora, engolindo Faraó e todo o seu exército. Nem um único soldado egípcio sobreviveu. O Mar Vermelho, que parecia uma barreira intransponível, tornou-se o instrumento da mais completa vitória para Israel e o fim da tirania egípcia. Livre da opressão egípcia, o povo de Israel cantou e dançou em celebração à vitória esmagadora concedida por Deus no Mar Vermelho. A liderança de Moisés foi reafirmada e a fé na promessa divina reacendeu nos corações antes amedrontados. Miriam, a profetisa e irmã de Moisés e Arão, liderou as mulheres em cânticos de louvor, seus tamborins ecoando a alegria da libertação pelos áridos caminhos do deserto de Sur. No entanto, a euforia da vitória logo daria lugar aos desafios práticos da sobrevivência em um ambiente hostil. A primeira grande provação no deserto de Sur foi a falta de água potável. Por 3 dias caminharam sem encontrar uma fonte sequer, e a sede começou a atormentar a multidão. Finalmente chegaram a Mara, onde encontraram água, mas a alegria logo se transformou em desapontamento, pois a água era amarga e imprópria para o consumo. Mais uma vez, a murmuração se espalhou pelo acampamento, e o povo questionou a liderança de Moisés, esquecendo-se da miraculosa travessia do mar. Em sua angústia, Moisés clamou ao Senhor, que lhe mostrou um pedaço de madeira. Ao lançá-lo às águas amargas, estas se tornaram doces e potáveis, saciando a sede da multidão sedenta. Este primeiro milagre no deserto serviu como um lembrete.
de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a providência divina estaria presente para suprir as necessidades de seu povo. Prosseguindo sua jornada pelo deserto, a fome logo se tornou outro grande desafio para a vasta congregação de Israel. As provisões trazidas do Egito estavam se esgotando, e o medo da inanição começou a pairar sobre o acampamento. Mais uma vez, as murmurações se intensificaram, e o povo clamava por retornar à abundância do Egito, esquecendo-se da brutalidade da escravidão. Foi então que a graça divina se manifestou de maneira surpreendente. Pela manhã, o chão do deserto estava coberto por uma fina camada branca, como geada. Ao provarem, descobriram um sabor adocicado, semelhante a bolos de mel. Moisés explicou que aquele era o maná, o pão que o Senhor havia providenciado para alimentá-los no deserto. Durante 40 anos, esse alimento milagroso sustentaria o povo de Israel em sua jornada, um testemunho constante do cuidado e da fidelidade de Deus para com aqueles que ele havia libertado. Após a provisão do maná, a jornada levou o povo hebreu a Refidim, um lugar que se tornaria palco de mais uma prova de fé e um confronto decisivo. Novamente, a escassez de água assolou a multidão. As murmurações, agora mais intensas e impacientes, transformaram-se em uma acusação direta a Moisés. Dá-nos água para beber. Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? O clamor do povo era tão grande que Moisés, angustiado, sentiu o peso da liderança e o perigo de ser apedrejado. Ele clamou a Deus e a resposta veio com uma instrução incomum: golpear uma rocha no Monte Horebe, o mesmo monte da sarça ardente. Obedecendo à voz divina, Moisés, na presença dos anciãos de Israel, golpeou a rocha com seu cajado, e para o espanto e a admiração de todos, a rocha jorrou uma corrente abundante de água cristalina, suficiente para saciar a sede de toda a multidão, seus filhos e seu gado. Aquele lugar foi chamado de Massá e Meribá, que significam tentação e contenda, pois ali o povo havia tentado e contendido com o Senhor. Contudo, Deus, em sua infinita misericórdia, havia provado, mais uma vez, sua fidelidade e cuidado, reafirmando que ele era capaz de suprir todas as suas necessidades, mesmo nas condições mais adversas do deserto. A provisão de água trouxe alívio, mas não encerrou os desafios em Refidim. Ali, o povo de Israel enfrentaria um inimigo inesperado: os amalequitas. Um povo nômade e guerreiro, os amalequitas atacaram a retaguarda de Israel, visando os mais fracos e cansados. Este foi o primeiro conflito militar direto enfrentado pelo povo de Deus no deserto. Diante da ameaça, Moisés demonstra sua sabedoria e liderança estratégica. Ele ordena a Josué, um jovem e promissor líder, que escolha homens e os prepare para a batalha, enquanto ele próprio subiria ao alto de uma colina, levando o cajado de Deus em suas mãos, um símbolo de sua autoridade e poder. Enquanto Josué liderava os valentes guerreiros de Israel na batalha feroz contra os amalequitas, Moisés subiu ao topo da colina, acompanhado por Arão e Hur. Ali, ele ergueu o cajado de Deus em suas mãos, um gesto que simbolizava a presença e o poder divinos que lutavam por Israel. De forma notável, enquanto Moisés mantinha suas mãos levantadas, os israelitas prevaleciam na batalha. Contudo, quando suas mãos se cansavam e desciam, os amalequitas começavam a ganhar vantagem. A cena no alto da colina tornou-se tão crucial quanto a própria linha de frente. A batalha não era apenas de espadas e lanças, mas de fé e dependência da intervenção divina. Percebendo a importância vital da postura de Moisés, Arão e Hur agiram rapidamente para sustentá-lo.
Eles colocaram uma pedra para que ele se sentasse, e cada um ficou de um lado, segurando firmemente os braços de Moisés, erguidos até o pôr do sol. Graças a esse apoio crucial, as mãos de Moisés permaneceram firmes, e a vitória se inclinou decisivamente para o lado de Israel. Josué e seus guerreiros obtiveram uma vitória esmagadora, derrotando os amalequitas com o fio da espada. Aquela batalha não foi apenas um triunfo militar, mas uma profunda lição para Israel. A vitória não dependia apenas da força de seus braços, mas da intervenção de Deus, acessada através da fé e da intercessão de seu líder. Após a vitória sobre os amalequitas, Israel seguiu em sua jornada pelo deserto. Chegaram ao deserto do Sinai e acamparam diante do imponente Monte Sinai, um lugar que se tornaria o epicentro de um evento transformador para a história da humanidade. Ali, Deus chamou Moisés para subir ao monte. A presença de Deus se manifestou de forma gloriosa e aterrorizante. Nuvens densas, relâmpagos, trovões, uma espessa fumaça e o som fortíssimo de uma trombeta. O povo, amedrontado, observava de longe os fenômenos divinos, compreendendo a santidade e a majestade do Senhor. Moisés ascendeu ao monte, sozinho, para encontrar-se com o Altíssimo e receber as instruções que moldariam a vida e a fé de Israel para sempre. No topo do Monte Sinai, Moisés entrou na presença majestosa de Deus. Por 40 dias e 40 noites, ele permaneceu na montanha, sem comer nem beber, imerso na glória divina. Ali, Deus revelou a Moisés suas leis e estatutos, gravando-os em 2 tábuas de pedra. Mais do que meros códigos de conduta, estas eram as palavras do próprio Criador. O pacto que moldaria a identidade de Israel como nação escolhida. Os 10 mandamentos, em sua essência, representavam a base da moralidade e da justiça, não apenas para o povo hebreu, mas princípios eternos que ecoariam por toda a humanidade através dos séculos. Enquanto Moisés estava no monte, imerso na comunhão com Deus, o povo de Israel, impaciente e esquecido das maravilhas que havia testemunhado, começou a se inquietar na base do Sinai. A ausência prolongada de seu líder gerou insegurança e um desejo de algo tangível para adorar. Conclamaram Arão a lhes fazer um Deus, e com o ouro que possuíam, Arão moldou um bezerro de ouro. Em uma cena de idolatria chocante e descontrolada, o povo celebrou em torno do ídolo, atribuindo a ele a sua libertação do Egito. A quebra do pacto divino era evidente, uma traição à confiança e à fidelidade de um Deus que os havia resgatado com poder e glória. A ira de Deus se acendeu contra a idolatria de Israel. Do alto da montanha, ele revelou a Moisés a apostasia do povo e expressou seu desejo de consumi-los e fazer de Moisés uma grande nação. Mas Moisés, com um coração de intercessor, pleiteou fervorosamente em favor de seu povo, lembrando a Deus suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó. Ao descer do Sinai com as tábuas da lei nas mãos, Moisés viu a cena de idolatria com seus próprios olhos. Sua indignação foi tão grande que ele lançou as tábuas no chão, quebrando-as em pedaços. Aquela quebra não foi apenas um ato de fúria, mas um símbolo visível da quebra do pacto entre Deus e Israel, evidenciando a gravidade do pecado do povo. A consequência da idolatria foi severa. Moisés, em sua autoridade como mediador de Deus, ordenou a destruição do bezerro de ouro, moendo-o até virar pó, misturando-o com água e fazendo o povo bebê-lo, um ato simbólico de humilhação e purificação. Os levitas, fiéis ao Senhor, receberam a incumbência de agir contra aqueles que haviam liderado a rebelião. Em um dia de juízo e purificação, cerca de 3.000 homens pereceram, marcando um ponto de virada sombrio, mas necessário, para
o restabelecimento da ordem e da santidade entre o povo. Apesar da dor, Moisés mais uma vez intercedeu por Israel, clamando por perdão e pela continuidade da presença de Deus no meio deles, uma demonstração de sua incansável paixão por seu povo. Após a purificação, a necessidade de um novo pacto tornou-se evidente. Deus, em sua infinita graça, instruiu Moisés a preparar 2 novas tábuas de pedra. Mais uma vez, Moisés ascendeu ao Monte Sinai, e a glória de Deus se manifestou de forma impressionante, mas sem a fúria anterior. Ele passou mais 40 dias e 40 noites na presença divina, recebendo as leis e os mandamentos que iriam guiar o povo de Israel. O rosto de Moisés, ao descer do monte pela segunda vez, refletia a glória de Deus de tal maneira que o povo não conseguia fitá-lo diretamente. Um brilho celestial emanava dele, um testemunho visível de sua profunda comunhão com o Altíssimo. A presença de Deus não se manifestava apenas no monte, mas também se moveria com o povo através do tabernáculo, uma estrutura sagrada que seria o centro da adoração e do encontro com o Senhor. Moisés recebeu instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, uma tenda portátil elaborada com materiais preciosos e artefatos simbólicos que representaria o local da habitação de Deus no meio de Israel. Desde o altar de bronze até o Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança estaria guardada, cada detalhe era meticulosamente planejado para refletir a santidade e a ordem divinas. Era uma morada terrestre para um Deus celestial, um lembrete constante de que ele estava presente em sua jornada pelo deserto, guiando-os e os protegendo. Após décadas de peregrinação, a geração que saiu do Egito pereceu no deserto, e uma nova geração, nascida na liberdade, estava pronta para se aproximar das fronteiras da terra prometida. Moisés, já idoso e com a força da sua missão cumprida, conduziu o povo até as planícies de Moabe, de frente para o rio Jordão. Ali, ele proferiu suas últimas e poderosas mensagens, reforçando as leis divinas e relembrando a história de um Deus fiel que os havia resgatado e sustentado. Sua voz, ainda firme, ecoava com a sabedoria de uma vida inteira dedicada a Deus. Era o fim de uma era e o prelúdio de uma nova fase para Israel, sob a liderança de Josué. Após a visão da terra prometida, Moisés, o maior líder que Israel já conheceu, faleceu ali mesmo no Monte Nebo, aos 120 anos de idade. As Escrituras nos revelam que seu vigor não havia diminuído e seus olhos não haviam escurecido. Ele partiu em plena força, chamado por Deus. O próprio Senhor o sepultou em um vale em Moabe, e até hoje, o local de sua sepultura permanece um mistério, um memorial digno daquele que falou com Deus face a face. A morte de Moisés encerrava um capítulo monumental na história de Israel, deixando para trás um legado de fé inabalável, coragem incomum e uma dedicação incansável à vontade divina. O povo de Israel lamentou Moisés nas campinas de Moabe por 30 dias, um período de profundo luto pela partida de seu libertador, legislador e intercessor. Contudo, a obra de Deus não pararia. Antes de sua morte, Moisés havia imposto as mãos sobre Josué, filho de Num, um líder provado e cheio do espírito de sabedoria. Josué agora era o sucessor divinamente escolhido, o homem que conduziria a nova geração de Israel através do Jordão para finalmente conquistar a terra prometida. A história de Moisés se encerrava, mas sua influência, sua fé e os princípios que ele estabeleceu ecoariam por toda a eternidade, moldando o destino de uma nação e inspirando gerações, lembrando a todos que a obediência e a confiança em Deus são a chave para desvendar o impossível.
Assim, a extraordinária vida de Moisés, o homem que falou com Deus face a face e liderou seu povo da escravidão à beira da liberdade, encontra seu grandioso e emocionante epílogo no Monte Nebo. Sua jornada foi uma tapeçaria de milagres e provações, um testemunho da fidelidade divina em meio à fragilidade humana. De príncipe egípcio a pastor exilado, de libertador temeroso a intercessor incansável, Moisés encarnou a luta de uma nação e a perseverança de uma fé que desvendou o impossível. Sua história, repleta de dramas, vitórias e lições profundas, ecoa através dos séculos não apenas como um relato antigo, mas como um espelho atemporal da capacidade de Deus de transformar destinos e da força inabalável que nasce da obediência e da confiança em suas promessas. Ele não entrou na terra prometida, mas sua vida, com todos os seus altos e baixos, foi a ponte que levou um povo à sua herança, deixando um legado de esperança e a prova de que, mesmo diante das maiores muralhas, a voz de Deus é o caminho. Amado Deus e eterno Pai, com corações gratos, elevamos a Ti esta oração, inspirados pela grandiosa história de Moisés. Assim como Tu o chamaste das cinzas de uma sarça ardente e o capacitaste a guiar um povo inteiro da escravidão à liberdade, pedimos que Tua mão poderosa também opere maravilhas em nossas vidas. Que a mesma provisão que sustentou Israel no deserto nos alcance em cada necessidade. Que a coragem inabalável de Moisés, sua ousadia diante da opressão e sua fé incansável em Tua palavra nos inspirem a enfrentar nossos próprios desafios com destemor. Que a atitude de intercessão de Moisés seja nossa, para que possamos clamar por aqueles que amamos e por aqueles que precisam. Que Tua presença, ó Pai, nos guie e nos proteja em cada passo, e que nossa vida seja um testemunho vivo da Tua fidelidade e do Teu amor. Nós Te pedimos tudo isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. E para você que nos acompanhou nesta jornada inspiradora, queremos fazer um convite especial. Inscreva-se no nosso canal. Saiba que todos os dias oramos por cada um dos nossos inscritos. Se você deseja que sua vida seja coberta por orações e pela bênção de Deus, clique no botão de inscrição e junte-se à nossa comunidade de fé. Sua vida será abençoada.